Olá, aqui é o professor Flávio Campos, com mais uma aula de física. Hoje, de estática, estática do corpo extenso, e vamos entender o momento de uma força, ok? Então vamos lá, o que é o momento de uma força? O momento de uma força é a medida da tendência de rotação que a força provoca ao redor de um eixo escolhido. Então, note que a bolinha azul indica o polo, o eixo de rotação, e a força F está aplicada na outra extremidade. O momento é calculado pela força vezes a distância da linha de ação da força, né, até o eixo. Então você tem essa distância dF, que é a distância do eixo até a linha de ação. Tá? Isso é conhecido como braço. Agora, a tendência de rotação que essa força provoca na barra é no sentido anti-horário, que por convenção é positivo. Agora, a força-peso está aplicada no centro de massa. A tendência de rotação que ela provoca na barra é no sentido horário e, por convenção, é negativo. Tudo bem? Agora, vamos observar as duas forças no corpo. A força F provoca uma tendência de rotação no sentido anti-horário, que é positivo. A força-peso no sentido horário, né, que por convenção é negativo. Agora, como que a gente vai considerar o equilíbrio? Uma coisa importante. Toda força que tem a sua linha de ação passando pelo eixo tem momento nulo. Né? Então, quando a linha de ação da força passa sobre o eixo, o polo de rotação, não há tendência de rotação. Ou seja, o momento é nulo. Então vamos lá. Como que a gente obtém o equilíbrio na parte de rotação? A gente vai somar os momentos e isso tem que dar zero. Ou seja, a tendência da rotação no sentido horário tem que anular as tendências no sentido horário. Agora vamos separar as forças e observar o que acontece com a soma. Né? Então, você tem que a somatória dos momentos dá zero. Então, o momento da força F, mais F, né? Mais o momento da peso, mais o momento da força F, isso dá zero. Como a força F tem a sua linha de ação passando sobre o eixo, o momento é nulo. Então, voltando aqui um pouquinho, a gente tem o seguinte, que o momento da força peso vai equilibrar o momento da força F. Né? Como podemos notar aqui, nessa igualdade. Deixa eu pegar o lápis aqui. Essa igualdade aqui, ó. Tá certo? Então, a tendência que a força F provoca no sentido anti-horário e a força peso no horário. Então, acabam se equilibrando, evitando a rotação. Tá ok? Vamos para uma próxima. Equilíbrio no corpo extenso. Vamos tomar um exemplo simples, que é a balança de prato. A balança de prato, se a gente colocar duas massas, a gente sabe pela experiência que as massas vão ser iguais. Então, se a massa da bolinha vermelha é 2, quanto vale a massa da bolinha azul? 2 kg. Mas vamos entender usando os momentos. Então, se você colocar apenas a bolinha vermelha, a força P1, né, provoca a rotação do braço no sentido anti-horário. Se você colocar a bolinha azul, o P2, que é o peso da bolinha azul, vai provocar uma rotação no sentido horário, tá certo? Agora, essas duas bolinhas colocadas sobre a balança vão provocar momentos, um no sentido horário, outro no sentido anti-horário, e eles vão se anular, deixando a balança em equilíbrio, tá certo? Agora, então, quando a tendência de rotação é gerada pela força-peso do corpo vermelho é equilibrada pela tendência de rotação gerada pela força-peso do corpo azul, o braço da balança permanece na horizontal, como a gente já falou. Ou seja, os momentos se equilibram. E podemos dizer que o momento gerado pela força-peso do corpo vermelho foi anulada pelo momento gerado pela força-peso do corpo azul. Tá? Isso de maneira grosseira, tá? Porque na verdade eles estão se equilibrando. Agora, quais são os mandamentos da estática? Que a força resultante na direção x tem que ser zero para ele não andar nem para a esquerda nem para a direita. Força resultante na direção y também, não pode nem subir nem descer. E a somatória dos momentos
impedindo a rotação, né? Que o momento no sentido horário equilibra do anti-horário. No caso aqui a gente vai calcular os momentos da força-peso. Então vamos lá. Como que a gente calcula o momento do P1? Traça a linha de ação de P1, mede o braço D1, que é a distância do eixo até a linha de ação, depois traça a linha de ação da força P2, mede aí a distância do eixo até a linha de ação, e por último a da força normal. A normal aqui vai ser nula porque a sua linha de ação passa pelo eixo, então a normal não tem tendência de rotação. Então sobrou P1 e P2. O P1 é positivo, porque a convenção aqui é no sentido anti-horário, momento positivo. No sentido anti-horário, a gente tem o momento com sinal de menos, é considerado negativo. Opa, faltou aqui o sinalzinho de menos. Então ficou assim, P1D1 igual a P2D2. Continuando fazendo as contas, M1 peso é M vezes G, o G você corta. A balança de prata tem braços iguais, então podemos cortar o D1 com D2, eles são D e D. Sobrou aqui a massa 1 igual a M2. Então esse é o funcionamento da balança, explicado pelos momentos, certo? Então quando você coloca massas e a balança entra em equilíbrio, os momentos estão se equilibrando e, portanto, as forças são iguais e as massas são iguais. Tá certo? No caso, então, M2 é igual a M1, que é 2 kg. Tá certo? A gente podia simplificar, então, dizendo que os momentos do sentido horário estão equilibrando os momentos que provocam a rotação no sentido horário. Tá certo? Então, espero que tenham gostado, bom proveito e até a próxima.